Olá, é um prazer estar aqui no Centro Universitário Gami Souza. Vamos falar hoje sobre o impacto da IA no mercado de trabalho. Para isso, irei fazer uma breve apresentação sobre o conceito de IA. Só um momento, ok? Bem, inteligência artificial, os fundamentos e aplicações práticas. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial é um campo da ciência da computação dedicado a criar sistemas capazes de simular a inteligência humana. Seu objetivo principal é permitir que computadores realizem tarefas que normalmente exigiriam raciocínio lógico, percepção do ambiente, aprendizagem contínua e tomada de decisões autônomas. Como a IA funciona? Em sua essência, a IA funciona processando grandes volumes de dados para identificar padrões e, com base nesses padrões, aprender a fazer previsões, tomar decisões ou realizar ações específicas. Coleta de dados, aprendizagem, processamento, aplicação. Principais abordagens da IA. Aprendizado de máquina. Permite que sistemas aprendam a partir de dados sem serem explicitamente programados para cada tarefa. Em vez de receber instruções detalhadas, são treinados com exemplos para reconhecer padrões e fazer previsões. Exemplo: sistemas de recomendação que sugerem filmes ou produtos com base no seu histórico de visualizações. 2. Aprendizado profundo. Subcampo do machine learning, que utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas para processar dados de forma mais complexa e hierárquica, extremamente eficaz para reconhecimento de imagem e fala. Exemplo: reconhecimento facial em smartphones e assistentes de voz como Siri e Alexa. 3. Processamento de linguagem natural. Foca em permitir que computadores entendam, interpretem e gerem linguagem humana natural, possibilitando a comunicação entre humanos e máquinas. Exemplo: tradutores automáticos, corretores ortográficos, chatbots conversacionais. A IA no nosso dia a dia. Dispositivos móveis, reconhecimento facial para desbloqueio, assistentes de voz como o Google Assistente, teclados preditivos que antecipam a próxima palavra que você vai digitar. No entretenimento, recomendações personalizadas em plataformas como Netflix, Spotify, filtros de conteúdo, legendas automáticas e melhoramento de imagem. Na saúde, diagnósticos auxiliados por IA, descoberta de novos medicamentos, análise de exames de imagem, previsão de surtos epidemiológicos. Nos transportes, veículos autônomos, sistemas de assistência ao motorista, otimização de rotas, previsão de manutenção preventiva e por aí vai. Benefícios e desafios da IA. Benefícios: automação de tarefas repetitivas, análise avançada de dados, personalização de experiências e avanços em medicina e ciência. Desafios: questões éticas, impacto no mercado de trabalho, complexidade e transparência. Distribuição desigual. Bem, e aí, Guzmão? Isso em relação ao mercado de trabalho. Bem, para ilustrar, vamos dar um exemplo que pode acontecer com qualquer um de nós na contratação de um serviço de diarista. Você precisa contratar uma pessoa para fazer o serviço doméstico em sua casa. Você, porém, não conhece nenhuma profissional e você pede indicação a 2 colegas. O primeiro colega te indica a dona Ana e um segundo colega te indica a dona Maria. Por ordem de indicação, você primeiro vai contactar e agendar para uma semana o serviço da dona Ana, né? Estabelecendo preço, valor e as tarefas designadas, que serão as mesmas para as duas, ou seja, horário de trabalho
e atividades serão as mesmas para as duas contratações. Bem, na primeira contratação da dona Ana, você a recebe no horário previsto, apresenta a ela todas as tarefas e os equipamentos que ela irá utilizar. Bem, os equipamentos são equipamentos mais modernos que você possa ter numa casa mediana. Você tem máquina de lavar louça, você tem aspirador de pó, você tem, na verdade, secador de roupa, você tem dispositivos que facilitam enormemente o trabalho doméstico. Esses dispositivos são todos colocados à disposição da dona Ana. Porém, você encontra um grande obstáculo. Ela nunca utilizou nenhum desses equipamentos. Ou seja, você tem todo um ferramental que poderia agilizar o trabalho, mas a pessoa contratada não domina tais ferramentas. Bem, de qualquer maneira, serviço contratado, você deixa a casa sob a responsabilidade dela para que ela execute o seu serviço. Nesse caso, o que vai acontecer? Ela começa a trabalhar às 8 e a sua jornada se estende até as 5 da tarde, conforme combinado. Bem, nesse momento, o que acontece? A dona Ana, por não dominar as ferramentas que foram colocadas à disposição, consegue executar aproximadamente 20% do trabalho que estava previsto. E esse trabalho, em 20%, foi executado dentro da qualidade, mas ela ficou devendo 80% da tarefa. Bem, passada essa semana, na semana seguinte, no mesmo dia, você recebe a Dona Maria, que é, na verdade, a segunda pessoa indicada. Dona Maria chega no mesmo horário para a execução das mesmas tarefas, pelo mesmo valor, no período de 8 às 5 da tarde. Porém, a Dona Maria conhece e já utilizou todos esses equipamentos e efetivamente domina todas essas ferramentas para a execução do trabalho. Ou seja, a Dona Maria inicia seu trabalho utilizando todos os recursos necessários disponíveis para um trabalho eficiente e eficaz. Bem, iniciada a sua tarefa, a Dona Maria consegue executar todas as tarefas com alto padrão de qualidade, terminando a sua tarefa em torno de 3h30 da tarde, dada a eficiência da aplicação dos recursos disponíveis. Ela ainda consegue, nesse intervalo, preparar a sua janta, arrumar a sua mesa e, às 5 horas da tarde, ela entrega o serviço completo. Além disso, ela ainda entrega o que não foi contratado, que é, na verdade, o seu jantar e uma mesa arrumada. Neste caso, coloquemos no lugar daquele que contrata. Você contrataria a dona Ana, primeira diarista, ou você contrataria a segunda? Por óbvio, você contrataria a segunda. Na verdade, você não está sendo desumano, você está buscando uma relação custo-benefício. Esse custo-benefício, na verdade, ele fará com que você possa, nesse momento, fazer o quê? Fazer a escolha que melhor lhe convém dentro das condições postas. Ou seja, todos nós buscamos sempre uma relação de custo-benefício favorável. Da mesma forma, pensam as organizações. Elas buscam sempre uma relação no mercado de trabalho em que a relação custo-benefício seja mais favorável para elas. Até porque toda organização, independente dela ser com fins lucrativos ou não, no caso das organizações sem fins lucrativos, elas têm que ter sobras frente às suas despesas. E, no caso das organizações com fins lucrativos, as empresas, elas precisam ter lucro. Então, nesse caso, elas buscam sempre uma relação favorável. É por óbvio que você, assim como as organizações, buscará contratar o melhor. A mesma coisa é necessário que nós, enquanto prestadores de serviços e empregados, busquemos entender o seguinte: toda organização irá contratar e manter o profissional que for mais eficiente e mais eficaz. Quando eu estou falando de IA, estou falando de uma infinidade de ferramentas que são colocadas à nossa disposição no mercado de trabalho, e essas ferramentas já estão sendo utilizadas por todos os profissionais em todas as áreas. Ou seja, na mesma perspectiva que temos nos nossos equipamentos diários, smartphones, tablets, computadores, a utilização de ferramentas de IA,
elas já estão à disposição em todos os segmentos da atividade humana e cada vez num volume maior. Bem, isso nos traz duas notícias, uma boa e uma ruim. Gusmão, qual seria a boa? A boa notícia seria que a IA chegou ao mercado de trabalho. Gusmão, qual a segunda notícia? A notícia ruim, a má notícia. A IA chegou ao mercado de trabalho. Como assim? Tudo vai depender de uma perspectiva, da perspectiva daquele que olha. Ou seja, nós temos a seguinte situação. Aquele que olha para a IA como uma oportunidade será mais eficiente, eficaz e conseguirá entregar mais resultado, será mais produtivo. Aquele que olha para a IA com preconceito, levando em consideração aspectos outros que não são os aspectos da produtividade e que não busca aprender e a utilizar suas ferramentas, será menos produtivo e menos eficaz. Consequentemente, esse profissional não será o profissional escolhido pelas organizações. Ou seja, nós estamos falando de uma mudança abrupta, uma mudança muito violenta no paradigma do mercado de trabalho. Neste caso, precisamos entender que toda mudança ela implica em riscos e oportunidades. Se quisermos exemplificar mais, podemos revoltar ao período do surgimento da internet, quando, na verdade, a internet surge, ela altera toda a lógica do mercado de trabalho. Computadores, redes de computadores, tudo utilizado, comunicação direta, ou seja, e-mails, comunicação direta, uma série de ferramentas e programas e aplicativos que surgem a partir da internet e transformaram radicalmente o mercado de trabalho. Ou seja, naquele momento, aqueles que olharam para a oportunidade que surgia através da internet conseguiram aproveitar e otimizar, tornando-se mais eficientes, mais eficazes, desde trabalhadores comuns até empreendedores. Bem, aqueles que se recusaram a entender o processo, a buscar entender as ferramentas e a mudança de paradigma, por aqueles que não conseguiram se realocar, não conseguiram se desenvolver e foram ficando para trás. Será que existe algum paralelo com o que estamos vivendo agora com a inteligência artificial? Talvez nós estejamos falando de uma mudança muito mais violenta, porque, na verdade, a inteligência artificial, ela potencializa de forma exponencial o trabalho humano, porque ela consegue, como o próprio termo diz, ser uma inteligência, coisa que não existia no lançamento da internet. Ou seja, precisamos olhar com muita cautela e muita atenção para esse fenômeno. Bem, podemos encarar isso como uma crise? Sim, podemos encarar como uma crise. Podemos encarar como uma oportunidade? Sim, podemos encarar como uma oportunidade. Ou seja, ameaças, oportunidades, crises. Isso remete ao ideograma chinês que fala que a justaposição de dois ideogramas, o ideograma da oportunidade e o ideograma da ameaça, do perigo. Quando você sobrepõe esses dois ideogramas, você tem o ideograma da crise. Ou seja, neste caso, o ideograma da crise, ele traz, toda a crise traz como no seu bojo uma série de perigos, de ameaças e uma série de oportunidades. Assim sendo, depende de quem olha. Se você olha a IA como um perigo, como uma ameaça, e não busca se apropriar desse conhecimento, dessas ferramentas na sua área profissional, você efetivamente ficará para trás em termos de produtividade. Se você olha como uma oportunidade, busca se municiar de ferramentas, desse conhecimento para se tornar um profissional mais eficiente, mais eficaz, você estará surfando numa grande oportunidade. É sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma questão que não tem a ver com religião, filosofia ou qualquer previsão apocalíptica. Não é sobre isso que nós estamos falando.
Estamos falando de trabalho, o mundo do trabalho e sua capacidade de gerar transformações, de gerar oportunidades de novos negócios, de novas atividades, liberando o ser humano para o seu maior potencial, ao invés de estar realizando atividades repetitivas, mecânicas, que não utilizam nenhum tipo de raciocínio mais elaborado. Eu sei que isso é assustador, e não pensem vocês que eu não estou assustado, mas existem duas maneiras de encarar uma crise, uma mudança. Uma é travar e se amedrontar com os perigos, e a outra é buscar, nessas novas mudanças, oportunidades. É só uma questão de escolha. Eu já fiz a minha. Sugiro que vocês façam a de vocês, buscando entender esse novo paradigma. As mudanças são a única certeza que nós temos. Só que elas não esperam o nosso consentimento. Elas chegam, e quando elas chegam, elas são avassaladoras. As mudanças, na verdade, fazem com que o ser humano evolua. A nossa humanidade só chegou a esse ponto exatamente em função de mudanças. Bem, espero que essas poucas palavras possam estimulá-los a buscar se apropriar desse novo conhecimento que é a IA para se tornarem profissionais mais eficientes e eficazes. Consequentemente, atendendo melhor às suas organizações e, consequentemente, atendendo melhor aos seus clientes, que, na verdade, são os últimos objetivos de toda e qualquer organização e de todo qualquer profissional para que ele possa se manter no mercado de forma eficiente e eficaz. Espero que tenha atendido o objetivo dessas poucas palavras sobre a dada a complexidade do tema. Muito obrigado pela oportunidade e boa sorte.